tardes. Bien, quienes integramos CEDIAL nos hemos propuesto la misión de investigar temas que consideramos fundamentales para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. Bajo este núcleo conceptual, buscamos interpretar el comportamiento social y la afectación de las decisiones tomadas por los estados en los diferentes períodos gubernamentales. Sí. Reconocemos y entendemos que cada pueblo toma decisiones de forma periódica y con libertad de conciencia, eligiendo a sus representantes en el marco constitucional. Por ello, nuestra visión está orientada en fortalecer el compromiso de la sociedad con sus decisiones, siendo que el mismo esté basado en la comprensión de las temáticas que influyen en su vida. Nos guían valores e ideales fundamentales que han sido manifestados y sostenidos por las mujeres y los hombres que lucharon por el bien común desde los albores de nuestras independencias. Libertad opuesta a todo poder dominador, desarrollo económico y social equitativo, respeto por la diversidad cultural. Sabemos también que no todos pensamos e interpretamos de igual modo la problemática que nos afecta, pero también sabemos que es posible complementarnos con las diferentes opiniones que tengan por objeto los ideales que manifestamos. 29 de julio de 2016 en Buenos Aires. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias a todos los presentes. Hoy vamos una charla más, un conversatorio más del CEDIAL. En esta ocasión el tema es lawfare y democracia, y para eso invitamos a una especialista en el área, como es Giselle Guimarães Citadino, que les hago un resumen, doctora en Derecho, fue miembro del Comité Asesor del Área de Derecho del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Se dedica al área de la filosofía constitucional, con énfasis en los temas constitucionalismo democrático, derechos fundamentales, justicia distributiva y multiculturalismo. Además tiene una gran cantidad de investigaciones en el área, inclusive algunas en proceso, y lo que más me impactó, digamos, fue esto de un libro escrito en el 2020, justamente sobre la temática lawfare, el calvario de la democracia brasileña, que calculo que tiene que ver con el caso de Lula, ¿no? Es un relato en relación con el caso de Lula. Bueno, la presentada Giselle, arranco con una pregunta básica, que sería, ¿qué es el lawfare? Y cómo lo definiríamos, y qué relación tiene, si la tiene, con los conceptos de deslegitimación y sobre todo el de la arbitrariedad en las sentencias, porque muchas veces se confunde, ¿no? Lo arbitrario de una sentencia, no sé si le encontrás alguna relación. Boa tarde a todas e todos. É muito agradável, estou muito alegre de estar aqui com vocês hoje. E sobre o tema lawfare, eu gostaria de iniciar essa fala, vou falar devagar, mas eu gostaria despacio, mas eu gostaria de iniciar essa fala dizendo basicamente o seguinte: não há como separarmos o lawfare, ou aquilo que podemos chamar de guerra jurídica, de algum processo, de algum tipo de processo de criminalização da política. A guerra jurídica está associada à criminalização da política. É preciso que haja um caldo de cultura, uma divulgação midiática, uma comunicação social que venda, que represente o poder legislativo e o poder executivo como lugares repletos de pessoas comprometidas com a corrupção, com a criminalidade,
pessoas que não têm mérito e pessoas que estão ali exclusivamente pela via do voto popular. Então, de início, há uma desqualificação da soberania popular e do voto do cidadão. Os indivíduos que operam no espaço do político são pessoas descritas como pessoas que precisam comprar votos em troca de alguma coisa. Ao passo que as pessoas que operam, atuam no âmbito do sistema de justiça, especialmente o Ministério Público e o Poder Judiciário, eles seriam representantes, ou eles teriam, porque são servidores públicos, eles teriam um tipo de representação mais legítima, porque seria uma representação que não se vincula à escolha do povo, mas se vincula ao mérito. Então, é como se nós tivéssemos no lawfare uma separação entre a representação política e a representação funcional, a representação do servidor público, seja ele membro do Ministério Público, seja ele membro do Poder Judiciário, que teriam chegado ali por mérito próprio. Então, a ideia que é vendida à sociedade é a ideia de que a representação funcional é uma representação apolítica, não política, basicamente meritocrática, obtida por concurso público e, portanto, longe dos acordos da política, que são sempre imaginados como acordos espúrios, acordos ilegítimos, acordos ilegais, acordos antiéticos e até mesmo imorais. Aqui no Brasil, eu não sei se passa a mesma coisa na Argentina, mas eu diria, nessa fala inicial, que aqui no Brasil, a Operação Lava Jato, que é a melhor tradução do lawfare aqui no Brasil nós tivemos um grande caso de lawfare, que é o caso que envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas nós tivemos pequenos casos de lawfare espalhados pelo Brasil, todos eles voltados para perseguição jurídica de pessoas de esquerda ou pessoas vinculadas a partidos de esquerda. Esse livro, Mônica, que você mencionou, O Calvário da Democracia Brasileira, é um livro que nós organizamos para discutir o caso específico do ex-governador do estado da Paraíba, Ricardo Coutinho. É um caso típico de lawfare, mas numa proporção menor, porque o Ricardo Coutinho era governador de um estado brasileiro, um estado pequeno, no nordeste do Brasil, mas um governador muito comprometido com as questões da inclusão social e que causou muito desconforto, para dizer isso, entre as oligarquias daquele estado brasileiro. Então, a perseguição judicial que Ricardo Coutinho sofreu foi muito grande. Outro caso que nós tratamos aqui no Brasil foi objeto de 2 livros. O primeiro foi sobre, inclusive foi traduzido para o espanhol. O primeiro foi o livro que tratou, eu esqueci o título agora, mas ele tratou da sentença de Sérgio Moro contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrei o título. É Uma Sentença Anunciada, o caso Lula. E o segundo livro foi sobre o acórdão do Tribunal Regional de Recursos, que é o de Federal,
que é sediado em Porto Alegre, que analisou o recurso apresentado pela defesa do presidente Lula na segunda instância, criticando a decisão do juiz. Esse acórdão também foi um acórdão que referendou a decisão do juiz Sérgio Moro, e nós escrevemos 2 livros, portanto, sobre o caso Lula. O caso Lula na primeira instância e o caso Lula na segunda instância. Aqui no Brasil, especificamente, o lawfare está voltado para o caso do presidente, basicamente, para o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu diria, para encerrar aqui essa primeira fala, eu diria que o lawfare no Brasil tem pelo menos 3 objetivos muito claros. O primeiro deles é a perseguição política de um líder político, no caso, o ex-presidente Lula, e de um partido político, o Partido dos Trabalhadores. Porque não somente o presidente Lula, mas também outros membros do Partido dos Trabalhadores foram perseguidos na Operação Lawfare. O segundo objetivo da Operação Lawfare, da Operação Lava Jato, desse caso de lawfare, foi basicamente tentar destruir um projeto político de país. Não é? A gente sabe que os governos do Partido dos Trabalhadores foram governos que incluíram, através de um conjunto significativo de políticas sociais e de políticas públicas, eles incluíram uma grande parcela da população brasileira que jamais, ao longo da nossa história, teve acesso ao mercado consumidor, teve acesso a direitos, teve acesso à educação, especialmente superior, teve acesso a uma saúde de maior qualidade. Então, era preciso desmontar esse projeto político de país. E o terceiro alvo da Operação Lava Jato, basicamente, foi, no caso brasileiro, isso é muito claro, foi a soberania nacional. Era preciso desmontar as grandes empreiteiras, né? Porque o problema não era criminalizar empresários corruptos, porque isso poderia ser feito sem o menor problema. O mundo inteiro criminaliza empresários corruptos sem que as empresas sejam destruídas, porque isso significa desempregar milhões de pessoas se nós estamos falando no conjunto das empreiteiras brasileiras. Para a gente ter uma ideia, o aeroporto de Miami foi construído por uma empreiteira do Brasil, que ganhou uma licitação nos Estados Unidos contra as empreiteiras nacionais, claro. Sim. Então, e na África, a mesma coisa. Então, todas essas empreiteiras, mas também a Petrobras, foram objeto e foram alvos da Operação Lava Jato. Então, a gente não tem nenhuma dúvida que há algum tipo de acordo político entre os interesses estadunidenses na geopolítica econômica internacional e a forma como a Lava Jato atuó no Brasil. Sí, en Argentina, no sé si conviene hacer un resumen, Cintia, sobre lo que planteó, pero justo yo te iba a preguntar qué se necesitaba para el funcionamiento del lawfare, y de alguna manera hiciste el resumen, ¿no? Estos 3 elementos de los acuerdos, cómo van en contra de la soberanía. Acá en Argentina, si bien uno lo puede hacer esa lectura también, no es lo que más se manifestó el tema de la soberanía, sino que sí hubo una fuerte persecución política hacia partidos populistas, ¿no? Claramente. La otra pregunta que quería hacerte era cómo se puede resolver esto. Si una... Mónica, está bien sí. Que se entienda, pero sí, la traductora puede hacer unos pequeños... Sí, aportes, sí. Resumen Cintia. Un pequeño resumen de lo dicho hasta el momento sería bueno también para los que después escuchan el video y por ahí no entienden tanto como algunos de esta sala. Algunas
algunos párrafos que pueda decir y así hacemos un pequeño resumen, 2 o 3 palabras de los ejes, si se puede. Para ser yo, Sí, sí. yo estoy con una conexión bastante difícil para escuchar. Ahora mismo eso hace una tormenta que no sé si se ve aquí por el espejo, por el vidrio que está detrás de mí, hay una tormenta grande y creo que hay interferencia en internet. Tengo un poco de recelo de hacer alguna cosa que no está bien. Bueno, ella puede ayudarme a ver, porque creo que ella entiende tan bien. Voy a hablar despacio, ¿no? Pero creo que lo que dijo sería referente al lawfare, que fue algo practicado en Brasil con la persona de Lula, ¿no? Pero por lo político, no porque realmente los crímenes nunca fueron comprobados. Entonces, fue una guerra jurídica mismo que se hizo al presidente, pero no solo a él, sino todas las empresas que también participaron del gobierno de él. Y además, se hicieron pequeños lawfares, ¿no? Con situaciones de un gobernador, por ejemplo, de Bahía, y también con empresas que estaban participando en competencias a nivel internacional y que estaban teniendo éxito, que eran empresas brasileñas. No sé si... Claro, que no ganaron las licitaciones, sino que las licitaciones fueron ganadas por empresas norteamericanas. Sí. Esto fue lo que manifestó. Sí, la pregunta ahora sería, digamos, ¿cuáles son los caminos posibles de solución? Cintia, muchas gracias. ¿Cuáles son los caminos posibles de solución? Si esto se puede resolver con otra forma de democracia, o si tenemos que hacer una modificación de la justicia, digamos, una reforma judicial, y en qué sentido, ¿no? Porque tiene como muchos aspectos, ¿no? La posibilidad de una reforma. Aqui no Brasil, atualmente, nós estamos encarando o problema do lawfare de duas maneiras, basicamente de duas formas distintas. Em relação à questão do poder judiciário, nós ainda não conseguimos implementar, apesar do Congresso brasileiro já ter votado e aprovado essa reforma constitucional. Nós criamos aqui no Brasil a figura do juiz de garantia. O juiz de garantia seria um juiz que assumiria uma certa responsabilidade conjuntamente com o juiz original do processo. Uhum. E isso valeria para qualquer cidadão brasileiro. Qualquer cidadão brasileiro teria uma sentença judicial, mas essa sentença judicial só seria implementada se um outro juiz concordasse com ela. Então, todos os casos passariam necessariamente por dois juízes. Seria como uma espécie de controle. Um juiz de garantias. Como uma espécie de controle. Sim, como uma espécie de controle. Só que um controle jurídico e não um controle político. Político. Sim, porque politicamente nós temos o Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ. Todos os casos de juízes que cometem delitos, que agem de forma ilegal, que agem de forma antiética, seja o que for, esse juiz pode ser representado no Conselho Nacional de Justiça. O problema é que o Conselho Nacional de Justiça é um conselho fortemente corporativo. Ele é composto, basicamente, por pessoas do Poder Judiciário, em sua maioria,
e eles operam de uma forma muito corporativa. Agora, por exemplo, um Conselho Nacional de Justiça, a pior penalidade que pode recair sobre um juiz no Brasil é ele ser aposentado antes do tempo. Então, ele sai da carreira de juiz, se aposenta, continua a receber o seu salário para o resto da vida, mas não pode mais trabalhar. Então, aposentado seria jubilar-se? Seria jubilado antes do tempo. Não? Claro. Agora, no Brasil, nós tivemos uma desembargadora na Bahia, no estado da Bahia, que foi presa pela Polícia Federal porque vendeu sentenças a grileiros que queriam regularizar suas terras. Algumas pessoas ocuparam terras públicas e essa desembargadora legalizou essas terras roubadas. Então, a Polícia Federal descobriu, a investigação foi uma investigação extraordinariamente bem feita. Prenderam não só a desembargadora, como outros juízes e advogados envolvidos nesse ato ilegal. Então, a desembargadora preferiu negociar uma delação premiada. Ela delatou outros companheiros que participaram dessa organização criminosa e, há 2 semanas atrás, o Conselho Nacional de Justiça a afastou do Poder Judiciário. Então, a pena que ela recebeu, por enquanto, no setor, digamos, do seu trabalho, foi somente uma jubilação antecipada. Se ela vai ser condenada à prisão, ela está presa atualmente. Se essa prisão vai continuar e por quanto tempo vai continuar, a gente ainda não sabe, porque tudo isso foi objeto da delação premiada. Então, são essas 2 formas de controle do judiciário que temos. O juiz de garantias e o CNJ. Só que o juiz de garantias, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, ele é contra o juiz de garantias. Então, algum partido político da direita entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra o juiz de garantias. E o ministro Luiz Fux pegou o processo, pediu vistas e levou o processo para casa. E nós estamos há mais de 1 ano esperando que o presidente do Supremo Tribunal Federal leve o caso para julgamento na corte. E nós não sabemos quando isso vai acontecer. Claro, para resumir un poquito, ¿no? Las propuestas serían un juris de proceso y un juris de garantías, como una especie de control exclusivamente jurídico, no político. Sí. Y lo que estabas comentando como ejemplos, ayúdame Cintia, si no, sí, lo que estaba contando como ejemplos ella era situaciones donde se retrasan o se demoran, primero, donde hay acuerdos claramente espurios y donde también se ralentizan las soluciones, ¿no? Es decir, nunca se sabe cuándo y cómo se va a resolver. Algo parecido, esto que comentabas vos sobre un poder judicial corporativo, es el grave problema también en Argentina, ¿no? Corporativo, lento, es la misma situación. O sea que podríamos pensar que en Latinoamérica hay un denominador común en términos de justicia y en términos de lawfare, es decir, ¿son parecidos los casos? ¿Esto se parece a lo que ocurrió en Argentina, en Bolivia, en Ecuador? Digamos, según los datos que vos podés tener, ¿encontrás un denominador común? Sim, sim. Eu acho que o que temos em termos de denominador comum é o fato de que em todos esses países nós temos elites políticas fortemente oligárquicas.
E a oligarquia da política, aqui no Brasil, pelo menos, ela se transfere em parte para o sistema de justiça, tanto no Poder Judiciário quanto no Ministério Público. Então, é muito comum você encontrar em qualquer estado brasileiro um grupo político importante que tem um determinado sobrenome e muitos juízes e desembargadores dos tribunais daquele estado que têm o mesmo sobrenome dessas oligarquias políticas, não? Então, são oligarquias... Podría decir, perdón, Claro. podría decirte que serían los mismos intereses de las Sí. estrategias del Plan Cóndor a nivel político, ¿y por qué? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a questão fundamental, se nós observamos o que acontece nos governos populares de Argentina, de Bolívia, de Equador e de Brasil, em todos esses 4 casos, há uma tentativa de inclusão social de uma grande fatia da população que não teve essa oportunidade no passado. Na Argentina, o tema do racismo, eu creio que não aparece tão fortemente. No, claro. Mas no Brasil, no Equador e na Bolívia, no Brasil em relação à nossa comunidade negra, que aqui chega a 52% do conjunto da população. Né? Os negros no Brasil não são minoria numérica, como nos Estados Unidos. E no Equador e na Bolívia, em relação à comunidade indígena. Então, quando essas pessoas começam a ser incluídas no Estado desses países, quando o Estado desses países começam a governar para essas pessoas, especialmente quando a educação vai se aproximando dessas pessoas e elas podem ter a oportunidade de refletir criticamente sobre suas vidas, sobre o que acontece nos países onde elas vivem, isso é extremamente ameaçador para as elites políticas latino-americanas, não? Então, como não é mais possível fazer um golpe militar nos modelos do passado, né? Exército na rua, tanques, muita violência, muito desaparecimento político, muitas mortes. O lawfare é um outro tipo de instituição de um estado de exceção que aparentemente, mas só aparentemente, convive com o Estado de Direito, com o Estado democrático de direito. Então, é muito mais difícil lutar contra o lawfare, porque é um estado de exceção encoberto, é um estado de exceção que recebe um certo verniz, e quem passa... Verniz se fala em espanhol? Não sei. Como... Verniz, uma laca. Barniz, um barniz, uma laca, sim, barniz. Recebe uma laca do próprio Poder Judiciário. É o Poder Judiciário o responsável por disfarçar a existência de um estado de exceção. Não é estado de exceção porque não temos militares, mas é como se o Poder Judiciário substituísse os militares. Sí, esa lectura se hizo también en la Argentina, ¿no? Es decir, no hay nuevamente golpes militares, sino que es a través del lawfare, a través de la justicia, se puede lograr lo mismo que se lograba antes con... Y esto de las élites políticas oligárquicas, que también es una situación en la Argentina, y que cuando empiezan a trabajar, se empiezan a hacer acciones para favorecer a las minorías, ahí es donde empiezan a pujar y a avanzar, ¿no? Bueno, como te habíamos dicho, teníamos poquito tiempo, una última pregunta. En todo este contexto, ¿cuál es el papel de los medios en Brasil?
absolutamente fundamental. Eu diria mais, eu diria que os meios de comunicação, a grande mídia corporativa, seja a Rede Globo de televisão, que é a grande televisão responsável pela unificação cultural de um país como o Brasil, que é tão diferente, muito diferente. Nós não temos multiculturalismo no Brasil, mas nós temos uma diversidade cultural extraordinária. E a Rede Globo de televisão sempre teve esse papel, e eu digo uma outra coisa, esse não é um papel intrinsecamente ruim. Pode ser bom unificar o país no sentido não de fazer com que a diversidade cultural desapareça, mas fazer com que se vislumbre algum sentimento comum de brasilidade. No entanto, a Rede Globo de televisão, apesar de ter feito isso em alguma medida nesses últimos 40 ou 50 anos, a Rede Globo de televisão também tem uma atuação fortemente liberal, neoliberal, comprometida com as oligarquias desde a sua origem, e um verdadeiro descrédito pelo povo brasileiro. Eu acho que a melhor forma de definir o jornalismo da Rede Globo é dizer que o jornalismo da Rede Globo é demofóbico. Eles têm fobia do povo e fobia do povo común, fobia das camadas populares. Claro. Esto, no sé si entendí bien, Cintia, corregime, si no, corríjanme. Ella habló de como que los medios estarían moldeando un sentido común de alguna manera. Sí. Ese sería como que impone un sentido a las cosas, un sentido común. Sí, que más o menos como Clarín. Claro. Aquí tenemos la Rede Globo, que une un país muy grande y que hay mucha diversidad cultural. Entonces, sería bueno que... Como que el medio los unifica, los medios los unifican y no da cuenta de esa diversidad. Claro, y entonces la propuesta sería buena en cuanto a divulgar algo que sea común entre todas esas diversidades, pero como está en manos de gente de la oligarquía, entonces eso que responde a los mismos una intereses de la pueblo. justicia. Claro, es como la tercera pata necesaria, ¿no? La justicia, los jueces, los medios de comunicación es una pata necesaria para que esto cierre perfecto, ¿no? Mônica, bueno, sí. Mônica, uma coisa mais. Sim. Os meios de comunicação foram os responsáveis por criar o caldo de cultura da criminalização da política, para que o judiciário, quando chega atuando, já encontra pronto esse terreno da criminalização da política. Ya hay instalada una sensación que redirige a la sociedad, sí. Bueno, sabemos perfectamente, aparte de la alianza de los medios de comunicación para conseguir cada vez más poder con el poder judicial y con el poder político, ¿no? Eso está clarísimo. Eso, por lo menos en Argentina, ha quedado clarísimo y creo que es el caso también de Rede Globo, ¿no? Bueno, abrimos las preguntas, algunas preguntas para el público. No sé quién, si hay alguna pregunta en el chat. Sí, acá hay varias, ¿no es cierto?, en torno al tema de si lo judicial puede ser, bueno, ya lo respondió, pensado desde fuera, unas estrategias fuera de las estrategias políticas para hacerle frente al lawfare, y qué estrategias y planes podrían pensarse para, si solamente a nivel de la reforma judicial o mancomunar las fuerzas políticas y judiciales, y si en Brasil hay algún movimiento o alguna propuesta en torno a ello.
eu falei sobre o juiz de garantias. O juiz de garantias está voltado para a atuação do Poder Judiciário. Mas nós temos no Brasil um setor do sistema de justiça, que é o Ministério Público, sem o qual o lawfare não funciona, porque é o Ministério Público no Brasil quem apresenta a denúncia ao Poder Judiciário. Então, para vocês terem uma ideia, no caso dos processos do presidente Lula, todas as denúncias apresentadas pelo Ministério Público nos estados de São Paulo e Brasília foram recusados pelo juiz ou foram aceitas, o processo foi aberto e o juiz inocentou o presidente Lula. Em todos os 20 casos. Nos casos de Curitiba, do juiz Sérgio Moro e da Força Tarefa da Lava Jato, foram os 3 únicos processos em que a denúncia do Ministério Público foi adiante. Por que foi adiante? Porque havia um conluio, uma organização criminosa, um acordo, uma combinação entre o juiz Sérgio Moro e os representantes do Ministério Público. Então, hoje no Brasil, o que nós discutimos é exatamente como controlar também o Ministério Público. Ajá. Há 2 semanas atrás, o Congresso Nacional levou uma proposta de emenda constitucional para que o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, fosse ampliado. O Conselho Nacional do Ministério Público é o equivalente ao Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça trata do caso dos juízes e o Conselho Nacional do Ministério Público trata do caso do Ministério Público. Infelizmente, a proposta não foi aprovada no Congresso Nacional. O Ministério Público venceu essa luta dentro do Congresso e conseguiu manter o CNMP reduzido ao que existe hoje. Claro. É um órgão mais corporativo ainda do que o CNJ. Então, é uma luta política para tentar controlar as partes do sistema de justiça brasileiro. O sea que llegamos a la conclusión de que en Latinoamérica claramente no hay un sistema de justicia independiente. Não. Por lo menos en la Argentina no lo hay y evidentemente en Brasil tampoco. Nem o Poder Judiciário, nem o Ministério Público. São completamente comprometidos com os interesses da classe dominante, com os interesses da oligarquia, com os interesses do sistema financeiro e com essa visão de que uma parte da população, porque é pobre, porque é preta, porque não tem educação, ela não merece o rótulo da cidadania, a designação da cidadania. Eles têm que continuar a parte da sociedade. Claro, es muy linda esa frase, esto de la destrucción de la ciudadanía, Sí. la pérdida de los derechos, ¿no? Claramente trabaja para eso. No sé si hay otra pregunta, Adriana. A ver acá. Acá Claudio Osorio agrega, dice, hay una eliminación de cualquier movilización popular mínima y hay criminalización con el Ministerio Público, acota. Y de todas maneras, y a pesar de esto, hoy Bolsonaro no lo está pasando muy bien, ¿no? Não está passando nada bem, né? Ontem saiu uma pesquisa que mostra que ele certamente é candidato à presidência da República nas próximas eleições, ele é candidato à reeleição, mas o seu governo é
criticado por quase, se nós colocarmos o ruim, o péssimo e o regular, chega a quase 80%, 70%. Pero más allá de la opinión, creo que hay también causas iniciadas, ¿no? No sé cómo se dice causas, juicios iniciados contra... Sí. Tiene juicios iniciados, Sí, presentaciones hechas. Vários. ¿Y pueden prosperar? Não. Os crimes de responsabilidade não vão mais prosperar. Denúncias. As denúncias por crimes de responsabilidade que poderiam retirá-lo da presidência da República não vão prosperar. Falta apenas um ano para o término do seu governo. A possibilidade de substituí-lo causaria um trauma político maior do que a sua permanência. Essa é a avaliação que é feita pela classe política brasileira. É melhor aturar Bolsonaro até 2022, final de 2022, do que substituir Bolsonaro nesse momento. Porque a alternativa seria caçar a chapa, caçar ele e caçar o seu vice-presidente. Então, nós, aqui no Brasil, nós teríamos uma alternativa política muito complicada, muito complexa. O presidente da Câmara dos Deputados assumiria o governo provisoriamente e convocaria uma eleição entre os membros do Congresso Nacional, da própria Câmara dos Deputados, para cumprir uma espécie de mandato tampão, um resto do mandato do presidente Bolsonaro. E só em outubro, do ano que vem, nós teríamos eleições normais. Agora, eu creio que Bolsonaro vai pagar um preço na justiça muito alto, seja no Brasil, seja em organismos internacionais, por conta da sua responsabilidade criminal diante da pandemia brasileira. Entre os nossos mais de 600 mil mortos, sem dúvida nenhuma, entre 200 e 300 mil foram mortos por ações ou inações de Bolsonaro e do seu governo. Vos habías propuesto como soluciones algunas reformas, digamos, a nivel judicial, ¿no? ¿Otra solución puede ser la movilización del pueblo en la calle? Digamos, distintas agrupaciones o organizaciones, y si eso se está formando en Brasil, algo parecido. A pandemia, a fome, o desemprego, a miséria, segurou tudo isso, segurou as pessoas em casa. Claro. Então, nós não tivemos, nos 2 últimos anos, grandes manifestações populares. Agora, um mês atrás, nós tivemos uma mobilização popular nas ruas, nas cajas, grande. E vamos repeti-la no dia 15 de novembro, que é a data da proclamação, no dia 15 de novembro, que é a data da proclamação da República. Mas não me parece que essas manifestações populares sejam muito intensas, elas sejam um fator de desestabilização do governo Bolsonaro. Eu não acredito que agora vá acontecer alguma coisa semelhante ao que aconteceu no tempo das diretas já. 1 milhão de pessoas nas ruas protestando e no dia seguinte acaba tudo, o governo cai. Essa possibilidade eu não consigo enxergar, porque Bolsonaro ainda tem 20% de aprovação entre os seus fanáticos. Então, isso segura um pouco não há uma unanimidade. E, ao mesmo tempo, as pessoas estão tão fragilizadas, a fome é uma coisa tão impressionante, a inflação, o desemprego, que parece que falta ânimo, né, para ir às ruas. E uma outra coisa também que eu acho importante e que faz a diferença entre o brasileiro e o argentino. Vocês têm uma tradição de luta política nas ruas, nas cajas, muito maior do que os brasileiros.
vocês têm certo compromisso com a democracia participativa muito maior do que aqui. Aqui, a democracia representativa, a possibilidade de mudar através do processo eleitoral ainda é mais importante para o brasileiro do que a ocupação das ruas. Então, é por isso que o presidente Lula está virtualmente eleito, talvez no primeiro turno das eleições de 2022, porque ele congrega toda essa força que não vai para as ruas, mas vai para o voto popular. Bien. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más, si no ya estamos en tiempo, ¿verdad, Daniel? Yo, bueno, Sí, voy a aprovechar... ya estaríamos Estaríamos. Yo voy a aprovechar este minutito final para agradecerle muy especialmente a Giselle, que se ha prestado, digamos, en cuanto se la convocó, ella quiso participar y la verdad que ha sido muy ilustrativo. Espero que nos podamos encontrar en otro momento porque creo que esto recién empieza. En América Latina, digamos, tanto en Brasil como en Argentina como en Chile, digamos, está el pueblo muy de distintas maneras, pero muy movilizado y tenemos como un gran signo de interrogación, ¿no? Sobre qué es lo que puede llegar a suceder y cuál va a ser la salida. Muchas gracias también a Cintia. Muchas gracias. Sí, y muchas gracias a Cintia porque nos apoyó bárbaro por suerte se entendió muy bien, o por lo menos yo entendí muy bien, pero te teníamos ahí al pie del cañón, Cintia, gracias. Y una aclaración importante. Que no pude participar mejor porque tenía mucha inseguridad con las palabras que se me trababan aquí para escuchar. Gracias de todas maneras. Estuvo muy bien, muchas gracias. Perdón, en los últimos minutitos quería aclarar a la audiencia que justamente todos los comentarios que se fueron haciendo en el chat que está al costado, que por razones de tiempo a lo mejor no se han podido enumerar, pero van a aparecer publicados debajo del video, así que eso lo va a poder ver cualquiera y eventualmente Giselle, si en algún momento necesita responderlo, haremos la ampliación. O aclararlo, también, le haremos la ampliación. Claro. Bueno, muchas gracias a los participantes también, a los que nos han acompañado como público y les agradecemos mucho y nos vemos en la próxima edición de Conversatorios con el CEDIAL. Muchísimas gracias. Abraço para vocês todos e muito grata pelo convite. Tchau, tchau. Chao. No te vayas, Giselle, hasta luego.